Como assim? Você está dizendo que eu preciso juntar 10% da minha renda no mínimo? Não, isso é impossível. Você não conhece a minha realidade. Morando no Rio de Janeiro, cuidando de 2 crianças, não usar o cartão de crédito, não parcelar as compras. O cartão de crédito me oferece várias vantagens. Eu tenho um cartão, inclusive, que dá cashback em dinheiro. Controlar os gastos diariamente? Não consigo. Isso é muito difícil, dá muito trabalho. A vida é muito curta. Provavelmente em algum momento da sua vida você já teve algum pensamento similar a esses. São armadilhas mentais que acabam nos aprisionando e nos impedem de implementar mudanças significativas na nossa vida financeira. E hoje nós vamos desmascarar 5 armadilhas de pensamento, 5 prisões mentais que nos impedem de seguir. E eu vou te convidar para ficar até o final, porque além de apresentar essas 5 armadilhas, nós vamos ver uma forma em 3 passos de como lidar com elas para poder bani-las de uma vez por todas das nossas vidas. E a primeira armadilha mental é a seguinte: dinheiro é muito difícil. Nunca fui bom com dinheiro. Não entendo nada de finanças. Não sou bom com matemática. Minha situação financeira é muito complicada. Então, se você acreditar nisso de fato, o dinheiro nunca vai chegar para você ou nunca vai permanecer nas suas mãos. E essa crença pode ser reforçada, inclusive, por pessoas que estão próximas a nós, que às vezes até falam mesmo que você não sabe lidar com dinheiro, você sempre gasta tudo, você está sempre endividado, ou mesmo pela mídia, quando a gente vê, assim, talvez em canais do YouTube falando sobre investimentos e finanças, ou mesmo na mídia tradicional, né, quando vem aqueles jargões financeiros e fala de bolsa de valores, né, de CDI, CDB, aquela sopa de letrinhas todas, que às vezes deixam a gente confuso, né, e isso reforça aquela mentalidade de que administrar dinheiro é muito difícil e que não é pra gente. Só que gerenciar o seu próprio dinheiro não é algo tão difícil assim, não exige conhecimentos de finanças, de economia, né? Você não precisa ser um gênio da matemática. Se você conhece ali as 4 operações básicas, isso praticamente já resolve boa parte dos problemas, porque lidar com dinheiro tem muito menos a ver com conhecimento específico de matemática, economia, finanças e muito mais com as emoções e a forma como a gente lida com os nossos recursos. Agora, se você tem levado uma vida financeira desregrada, pode sim ser desafiador virar a chave, porque você vai precisar de força de vontade para realmente quebrar hábitos, passar a fazer as escolhas mais difíceis no curto prazo e que vão te gerar grandes benefícios no longo prazo. Mas basta querer ir em uma direção, se esforçar e persistir. Vamos passar agora para a segunda armadilha, que é apontar o dedo. O problema é esse governo que não controla a inflação. A culpa é do meu cônjuge que gasta demais. Não tem como controlar os gastos morando nessa cidade. Impossível juntar dinheiro com 2 filhos pequenos. Essa armadilha envolve culpar circunstâncias externas ou outras pessoas pelos seus próprios problemas financeiros. A mensagem oculta por trás desse tipo de pensamento é a seguinte: se a culpa é de outra pessoa, a culpa é da circunstância da economia, eu não tenho nada a ver com isso, não há nada que eu possa fazer. E com isso, inconscientemente, a pessoa se exime da responsabilidade sobre as suas próprias finanças e não faz nada para mudar. Se a causa dos problemas são outros, o que eu vou fazer? Nada. Então as coisas permanecem do mesmo jeito, sem nenhuma mudança. E isso pode se tornar um hábito vicioso muito ruim, porque te impede de enxergar as oportunidades de mudança na sua vida. Então a gente precisa ter esse senso de autorresponsabilização. Então a responsabilidade sobre a minha vida financeira é minha, não é de outra pessoa, né? Foram as escolhas que eu fiz no passado que me trouxeram até aqui. E as escolhas que eu fizer daqui para frente vão me levar para uma outra direção. Então é preciso que você saia da negação, né? Esse, inclusive, é um princípio fundamental desses grupos de autoajuda, como Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, enfim, que a pessoa precisa reconhecer o problema para que ela consiga implementar mudanças na sua vida. Se ela não reconhece que tem um problema, ela não reconhece que há algo de fato que ela pode fazer para mudar a circunstância, né? Se ela fica sempre apontando o dedo para outra pessoa ou para uma circunstância externa, ela nunca vai fazer nada e ela nunca vai mudar. E a situação financeira não vai melhorar e talvez até piore ao longo do tempo. Então, se você tem esse tipo de pensamento, você precisa parar já, parar de apontar o dedo, se olhar no espelho, se encarar de frente e reconhecer que é você que tem que fazer as mudanças que a sua vida financeira precisa. Vamos agora para a terceira
armadilha, que é a seguinte: tudo ou nada. Nunca vou conseguir juntar 10% da minha renda. Impossível não parcelar compras no cartão de crédito. Não consigo me controlar mesmo, nem vou tentar. A lógica por trás disso é a seguinte: se eu não consigo alcançar 10% de poupança, né, eu não vou nem começar, não adianta nem tentar. Para que eu vou juntar 0,5%, 1%, se eu não posso juntar 10%? É aquela ideia do perfeccionismo, né? Então, se eu não consigo ser perfeito, se eu não consigo alcançar aquele ideal imediatamente, eu nem vou começar. Ou, às vezes, a pessoa acaba desistindo no meio do caminho porque ela começa no processo de mudança, mas talvez tenha algum deslize, né, durante a caminhada, ou mesmo acontece algum evento externo que bagunça novamente toda a situação financeira da pessoa e ela acaba desistindo e fala: tá vendo? Não dá certo, nunca dá certo, porque eu nunca vou conseguir chegar lá, e aí acaba desistindo no meio do caminho. Então a gente sabe que a mudança da vida financeira, para a gente alcançar a nossa tranquilidade, né, a nossa prosperidade, isso leva um tempo, né? É um caminho que a gente precisa trilhar. E esse caminho é cheio de curvas, cheio de meandros, né, e obstáculos que a gente precisa ir vencendo ao longo do caminho. Então, o mais importante não é ter tudo perfeito para começar. A gente começa de onde está para a gente alcançar aquele ideal que a gente está almejando. Pode ser que esse ideal demore muito tempo, mas você vai encontrar ali certamente um meio do caminho que vai te trazer tranquilidade, vai te trazer felicidade, tá? Então, não desista, abandone esse pensamento de tudo ou nada. A próxima armadilha é esperar o Papai Noel. Quando eu ganhar na loteria ou na aposta da Bet, quando sair aquela herança, quando chegar o 13º, quando eu for promovido, meus problemas financeiros vão acabar. É quando a gente fica alimentando a esperança de que algo externo ou alguém vai vir para resolver a nossa situação financeira e esse evento nunca chega. Ou quando chega, a gente descobre que, na verdade, ele não foi capaz de resolver a nossa situação. Provavelmente você já ouviu histórias de pessoas, né, que ganharam na loteria e agora não tem mais nada, jogadores de futebol que foram muito ricos e agora vivem na dependência de pessoas, ou mesmo na sua própria experiência, né, de ter aguardado ali a promoção ou o 13º para resolver a vida financeira, e o que aconteceu? Chegou a promoção, chegou o dinheiro extra e nada mudou. E é interessante porque há mais de 2000 anos, Jesus Cristo ensinou sobre isso. Lá no Evangelho de Lucas tem uma passagem dele, né, um versículo em que ele diz: quem não é fiel no pouco, não é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco, é desonesto no muito. Então é o seguinte: se você não aprende a administrar um salário mínimo, 2 salários mínimos, 3 salários mínimos, você não vai saber administrar 1 ou 10 milhões de reais, correto? Por quê? Porque você não desenvolveu a habilidade. Então não adianta ficar contando com a chegada do Papai Noel, com esse dinheiro extra, porque quando esse dinheiro extra chegar, você não desenvolveu a habilidade de gerenciar dinheiro. É por isso que muitas vezes a pessoa recebe o 13º, pensa que vai resolver a vida financeira e na verdade não resolve, porque a mentalidade dela ainda está naquela mentalidade pobre de pegar o dinheiro, gastar tudo, consumo, e então ela vai pegar o 13º, né, ou esse dinheiro extra, e não vai resolver a vida financeira, ela vai acabar gastando mais. Se chega a promoção, ela também vai aumentar o padrão de vida, né, porque agora está ganhando mais, e aí nunca tem a vida financeira resolvida. Então essa coisa de ficar esperando o Papai Noel, né, o presente do Papai Noel, não vai resolver a sua vida. Você precisa mudar o que você tem agora, você precisa saber administrar o que você tem agora. Então é aquilo, no dia a dia, você tem que garantir o arroz com feijão, que é o quê? Se esforçar, controlar seus gastos, poupar, saber investir. Porque aí quando chegar o Papai Noel com um presente, né, ele vai chegar com a guloseima, com a sobremesa, e aí você vai saber lidar com aquilo. Você vai saber administrar, vai saber onde colocar esse dinheiro extra. Então vai fazer toda a diferença na sua vida financeira abandonar essa mentalidade de aguardar o Papai Noel chegar. A quinta armadilha é contar moedas. É claro que é importante a gente controlar os gastos, né? Saber ali onde a gente está tendo despesas, né, desnecessárias, mas a questão aqui não é essa. A questão é o seguinte: você gastar muita energia, muito tempo
pensando em estratégias e coisas supérfluas para economizar ou ter pequenos ganhos, enquanto você está negligenciando o grande dinheiro, né? Então, assim, fica lá contando cashbacks no cartão, pontos no cartão, fica contestando pequenas cobranças, economizando ali, fazendo conta do papel higiênico, enquanto que as grandes despesas estão intocadas. Então, por exemplo, o plano de saúde que você não senta e não gasta um tempo para pensar numa forma mais econômica, né? Talvez negociar com a operadora, ou de repente o seguro do carro também, que você paga no automático e nunca tenta ver uma alternativa, sei lá, a escola das crianças, seus meios de transporte, alimentação, que são grandes contas que muitas vezes ficam negligenciadas. A gente tem pouco tempo para administrar o nosso dinheiro, porque a gente tem que trabalhar, né? Tem que cuidar da família, tem o nosso dia a dia, e aí às vezes a gente gasta o nosso tempo precioso focando em pequenos ganhos, pequenas vantagens, enquanto negligencia as grandes contas, né? A coisa que realmente vai fazer diferença nas nossas finanças. Então vamos recapitular aqui quais são as 5 armadilhas de pensamento. A primeira, dinheiro é muito difícil. A segunda, apontar o dedo. A terceira, tudo ou nada. A quarta, esperar o Papai Noel. E a quinta, contar moedas. E agora nós vamos passar a uma forma de como combater essas crenças limitantes, essas armadilhas mentais que nos aprisionam e nos impedem de prosperar financeiramente. Então, como escapar dessas armadilhas de pensamento? O primeiro passo é o seguinte: identifique a armadilha, nomeie o pensamento negativo. Então, eu já te apresentei aqui pelo menos 5 tipos de pensamentos negativos. Então, é importante que quando vier esse pensamento, você dê um nome para ele. Então, é importante que você identifique esses pensamentos negativos. Geralmente, esses pensamentos vêm com gatilhos, né? Então, por exemplo, você tem lá que resolver o problema do seguro e você nunca resolve, fica procrastinando a solução daquele problema. Pode ter certeza que tem algum pensamento negativo te travando, né? Uma armadilha mental. Então, quando você, por exemplo, faz ali uma compra por impulso no cartão de crédito, por trás tem uma armadilha mental te induzindo a isso, falando, por exemplo, assim, eu não controlo mesmo o dinheiro, eu vou fazer a compra, depois eu vejo como vou pagar, né? Minha vida sempre foi assim, eu não tenho controle, sempre deu certo. Preste atenção na sua mente e passe a identificar esses pensamentos, tá? Eles têm menos poder quando a gente traz à tona, quando a gente nomeia, quando a gente traz do inconsciente, coloca no consciente e consegue refletir sobre isso. As armadilhas mentais, elas têm mais poder quando elas ficam ali, né, ocultas, né, trabalhando no nosso inconsciente e fazendo a gente agir no automático. Lembre dos seus objetivos financeiros e pense, esse pensamento está me ajudando? Então, se você tem um objetivo, por exemplo, de formar uma reserva de emergência durante o ano, e aí vem aquele pensamento que diz, eu nunca juntei dinheiro, ou é muito difícil, ou é muito dinheiro para conseguir juntar e eu não vou conseguir. Esse pensamento está te ajudando? Se ele não está te ajudando, então você tem ali um grande motivo para banir ele da sua mente de uma vez por todas. Então, tenha na sua mente apenas pensamentos que vão contribuir para você alcançar seus objetivos. Então, o terceiro passo é lute, argumente contra ela, afirme sua capacidade de agir. Uma coisa que você deveria fazer é tomar nota. Então, o que você pode fazer? Você pode ter um caderno, aqui assim como esse, né? E eu anoto, por exemplo, as minhas afirmações, né, que são justamente para combater as minhas crenças limitantes. Então, eu tenho essas afirmações e eu leio elas todos os dias. Por que eu faço isso? Porque a gente vem sendo programado, a nossa mente, né, é programada ao longo de toda a nossa vida, pelas experiências que a gente tem, o contato com a nossa família, né, com pessoas que foram importantes e exerceram influência sobre as nossas vidas. Só que, às vezes, essas influências não são totalmente positivas em muitos aspectos. Então, a gente precisa, às vezes, desconstruir esses pensamentos, tá? E como você faz isso? Reprogramando a sua mente. Então, se você tem uma crença limitante, uma crença negativa, você precisa fazer afirmações positivas para combater essas crenças, tá? E você precisa fazer isso diariamente para exercitar a sua mente para te levar para um outro caminho. Um livro muito interessante sobre isso é o livro Os Segredos da Mente Milionária, né? Que é um livro muito conhecido de Harv Eker, né? E nesse livro ele mostra justamente como esses pensamentos surgem, de onde vêm essas crenças e como esses pensamentos acabam nos levando a lugares onde nós não gostaríamos de estar.
Então eu espero realmente que você consiga identificar essas armadilhas mentais na sua mente e que você tenha a força de vontade e a disposição para mudar os seus pensamentos, mudar os seus hábitos e alcançar a vida que você deseja. Então antes de ir embora, não deixe de dar aquele like aqui no vídeo, se inscrever no canal caso você tenha gostado do conteúdo e nos vemos na próxima, tá bom? Um grande abraço, tchau, tchau.